Falar com vocês hoje sobre o poder de superação. O poder que há na superação. Quem precisa superar algo aqui? Nós precisamos superar algo. E é muito interessante, porque Deus me deu essa mensagem na semana passada, quando ele estava pregando no domingo. E o pastor Eli, ele pregava sobre o quê? Quem estava aqui domingo, gente? Vocês lembram disso? O pastor Eli estava pregando sobre Jeremias capítulo 12, aonde Jeremias falava com Deus, e o questionamento de Jeremias era o que, gente? As queixas de Jeremias nesse capítulo, era sobre a justiça de Deus. Vocês lembram disso? Quem não veio, quem não estava aqui, corre mais tarde ou amanhã, durante a semana no YouTube, que a mensagem está lá. A mensagem chama A Conta Não Fecha. Não é isso, pastor? Então, corre lá, que é uma mensagem incrível que impactou a minha vida. E eu tenho certeza que vai impactar a sua vida também. E o questionamento de Jeremias nesse contexto é porque ele olhava para as situações que estavam ao redor dele e ele falava assim: Senhor, por que os ímpios prosperam tanto? Como pode, Senhor, os traidores viverem sem problemas? E é um questionamento meio confuso, né? Ele estava se comparando, e comparando pior, comparando com o ímpio. Ele estava falando, como é que pode as pessoas, esse tipo de gente aí que não tem problema nenhum, e é um questionamento muito confuso, porque você conhece alguém que não tem problema, gente? A gente fica olhando para a vida dos outros, muitas vezes fala, esse aí não deve ter problema nenhum, né? Pode ser que não seja igual ao seu, mas pode ter certeza que também passa por dificuldades, passa por problemas. E aí, o Eli ministrando sobre essa mensagem, Deus falou comigo de forma muito, mas muito clara. E aí Jeremias no texto, ele falava assim, Senhor, a conta não fecha, eu não estou entendendo, porque eu sou crente, eu vou no culto quarta top, eu vou no culto domingo de manhã, eu vou no culto domingo à noite, eu faço meus devocionais, mas eu não consigo entender porque passo por tantas e tantas dificuldades. Esse era o questionamento de Jeremias. Por que eu passo por tantas lutas? Tanta dor, é tanto sofrimento, é muito problema. Senhor, é muita bucha para resolver. Era mais ou menos isso que Jeremias estava vivendo. Ele estava vivendo de fato uma crise interna, uma crise emocional. E muitas vezes a gente passa por isso, a gente passa por algumas crises internas. E muitas vezes a gente olha para nós mesmos e a gente acha que a gente é um coitadinho. Isso se chama autocomiseração. A gente fica, ó vida, ó céu, ó terra, ó mar, eu não sirvo para nada, as coisas não acontecem comigo, porque ali acontece, mas não chegou a minha vez. O que está acontecendo? A conta não fecha. Eu oro, eu faço as coisas, mas as coisas não acontecem. Ah, coitadinho. E muitas vezes a gente olha para nós com esse sentimento de coitadismo. Como pode as coisas não acontecer na minha vida? Como é que pode? E aí Deus responde esse questionamento para Jeremias, e a resposta de Deus foi muito, mas muito incrível. E foi nessa resposta de Deus que Deus falou comigo na mensagem. A gente ultimamente está meio que pegando a mensagem ali, ó. Deus é meio doido com a gente aqui, gente. Não liga não. Pega um rabo da mensagem aqui dele aqui, Deus já fala com a gente prega para o povo. E a resposta de Deus foi muito, muito, mas muito boa. Deus falou assim, ô Jeremias, se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? E ele completa, se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Jeremias, presta atenção, se você não está conseguindo lidar com essa situação que você está passando atual, com esse momento atual, essa crise sua, como é que eu poderei te levar para viver um outro nível na tua vida? Como é que eu vou alargar as suas tendas, Jeremias? Se você não sabe lidar com algumas situações, você precisa crescer, Jeremias. Eu estou te preparando para algo que virá lá na frente.
É mais ou menos isso, os cavalos estão chegando, a Babilônia está vindo. Então, olha, se você não lidar com isso, como é que você vai lidar com isso que vai vir para frente? Entenda o negócio, Deus, Ele nos prepara para uma vida. Deus, Ele te prepara para uma vida. Tiago, certa vez, fala isso. Tiago, certa vez, ele fala o seguinte, eu devo ter colocado aqui, na minha mensagem, em algum lugar, esse versículo de Tiago. É tanto versículo que eu boto aqui, gente, só eu entendo meus. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois aprovado, receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que... Tiago fala assim, e a perseverança... Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam... O que o texto fala? Olha isso. As provas faz com que eu e você se tornamos maduros. Maduros, maturidade, e é o que muitas vezes isso falta na minha vida e na tua vida. Porque eu canso de ver, gente, pessoas que passam por dificuldades e elas imputam isso, elas colocam isso para Deus. Mas Deus não está fazendo, não quero mais, não vou mais daí, não adianta, Deus não fala comigo, ao ouvido, ao céu. E a gente transfere essa culpa para Deus. Você conhece alguém assim? Se é você, não precisa levantar a mão. Porque, de fato, muitas vezes a gente... dá uma ramelada muito louca, gente. Deixa eu tentar melhorar isso para você. Olha o que Jeremias está falando. Se você já está entregando os pontos, por conta dessa fase negativa, por conta desse momento ruim, que você está passando, e que é momentaneamente, como é que Deus vai te promover para um outro nível, para te levar para um outro estágio de vida? É mais ou menos isso que Deus está falando. Se você não consegue competir com os homens, como é que eu vou te levar para outro nível? É justamente isso que Deus está falando para Jeremias. Provérbios 24, incrível. Coloca para mim Provérbios 24, 10. Olha o que o texto está falando. E Salomão era diademense. Que eu gosto desse texto aí, ó. Se você vacila, e como tem gente que vacila, gente. Ou como você é vacilão, mano. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitado a sua força? E a gente vacila ou não vacila, gente? A gente vacila. Eu ganhei uma Bíblia do Anderson, o Anderson não estava tocando hoje, mas o Anderson está ali na frente. O Anderson me deu uma Bíblia que chama A Mensagem, e eu fui nessa versão. Eu gosto de dar umas olhadas nas versões, para ver o jeito que cada um escreve. E esse mesmo capítulo 24:10 fala o seguinte: quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Pesado, gente. Quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Só os fracos levantam a mão. Glória a Deus por isso. Aqui não tem fraco, porque aqui tem um povo resiliente. Um povo que aguenta a pressão, um povo que não entrega os pontos, um povo que supera dificuldades. Aqui na comunidade da Adom, o povo é resiliente, gente. E quando ele pregava sobre isso, foi quando Deus falou no meu coração sobre algo chamado resiliência. Quem sabe o que é resiliência, gente? Vou ler para vocês. Resiliência é a característica de corpos que, após sofrerem alguma deformação ou algum choque, voltam à sua forma original. Elasticidade. Sabe o que eu tenho aqui? Espera aí. Eu acho que eu tenho. Aqui, ó. Minha filhinha, a Ana Luísa, me deu para guardar. Resiliência. Aqui tem um corpo, um objeto. Esse objeto eu vou esticar, certo? E eu vou voltar. Ele volta ao estado original. Isso é resiliência. É algo físico. Capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática.
que tem muito a ver com o quê? Com a superação, que é o nosso tema de hoje, o poder da superação, capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou os infortúnios, tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Resiliência é um conceito físico que se refere a propriedades de que são dotadas de algumas submatérias, de acumular energia quando exigidos ou submetidos a estresse sem correr rupturas. Isso é resiliência. Quem já assistiu Olimpíadas? Quem já viu aqueles atletas que saltam com aquela vara? Que vem correndo, coloca a vara lá, e aí quando eles dão um impulso, joga o peso para um lado, a vara joga ele lá do outro lado, lá na rua de baixo, e aí depois a vara volta para o estado normal. Isso é resiliência. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nossa resiliência espiritual, que é uma característica de Deus. Deus é um Deus resiliente. Deus é um Deus, aleluia, que colocou a resiliência dentro do homem. Só que muitas vezes a gente não ativa ela. Muitas vezes a gente deixa a nossa resiliência adormecida. E eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia, ela não esconde nada de ninguém. Deus, ele trata conosco de forma muito, mas muito transparente sobre os enfrentamentos que teremos na nossa caminhada. Sim ou não, gente? Quantas coisas que nós temos que enfrentar nessa jornada chamada vida. São muitas coisas, gente. Muitas vezes a gente acha que se tornou crente, cristão, e a gente acha que os problemas acabaram. Pera, você está vivendo num mundinho de Bob. Certa vez, Jesus disse algo incrível. Incrível. João, capítulo 16, verso 33. Quem disse essas coisas? Quem disse, gente? Me ajuda aí. Jesus. Jesus disse isso. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham. Então presta atenção. Quem quer ter paz? Algumas pessoas não querem, certo? Só os que querem, levanta a mão. Melhorou um pouco. Os que querem ter paz, tem que estar onde? Tem que estar em. Os que querem ter paz, tem que estar em Cristo, porque nós só encontramos paz em Cristo. Só existe, se você está com uma vida assim de virada de ponta cabeça, você não encontra paz, você tem que entender uma coisa: você só vai achar paz se você estiver um relacionamento com Cristo. Se o seu relacionamento estiver congelado ou não tiver, não tem paz. Entende isso? Porque ele continua o versículo, ele fala assim: neste mundo, que mundo, gente? A gente está vivendo nesse mundo aqui, por enquanto. Neste mundo vocês terão, mas contudo, vocês têm que ter o quê? Por quê, gente? Então Jesus, ele deixa muito claro para nós, que nós vamos passar por algumas intempéries, alguns problemas, algumas dificuldades. Neste mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus, ele era um homem muito, mas muito resiliente. Ele deixa para nós o exemplo de resiliência. E ele falou assim: eu venci, e se você tiver ânimo, pode ter certeza que você também vai vencer. Mas o segredo é: esteja em mim, porque se você estiver em mim, pode vir o que vier, que você vai vencer. Quem entende isso? Aí eu peguei uma história de alguém, que eu gosto muito, gente. Eu gosto muito, já li, já preguei sobre isso. É um texto muito bacana de um homem, que é um homem como a gente. Porque a Bíblia, ela trata de pessoas como nós. Não são super-homens as pessoas que estão aqui na Bíblia. São pessoas sujeitas às mesmas paixões que a gente, passa pelos mesmos problemas que a gente, tem as mesmas dificuldades com a gente, mas deixaram para nós exemplos a ser seguidos.
E esse homem é um homem que enfrentou medos, incertezas, dúvidas, traumas, preocupações, sofreu perdas, ganhou batalhas, perdeu batalhas, chorou, sorriu. Era um cara como você, como eu, que já viveu muitas coisas na vida. Mas foi um homem que superou o processo e alcançou a promessa. Fala pro seu vizinho aí, fala pro seu vizinho aí, com cara de profeta, gente. Vocês estão meio caidinho hoje. Vocês estão meio caidinho. Fala pro seu, chacoalha ele e fala assim, ó. Quem supera o processo, quem é resiliente no processo, quem é resistente no processo, alcança a promessa. Entende isso, gente? Vocês acordaram? Agora vamos começar a pregar? Oh, até que enfim, hein, gente. Ajuda eu. Pregar sozinho é ruim demais. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está... Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua... Deus está falando isso para Josué, Deus falou isso para Moisés, Deus falou isso para Abraão, Deus falou isso para Isaac, Deus falou isso para Jacó, Deus falou isso para Eli, Deus falou isso para Ju, Deus falou isso para quem mais? Para Cláudia e para todo mundo aqui. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com quem, gente? Com você. Deus está falando com você hoje. Ele já falou com Josué, agora é com você. Deus está falando com você. E olha o que Deus está falando para você hoje. Presta atenção no que Deus está falando. Isso eu não vou ler sozinho, não. Eu não vou ler sozinho, não. Você vai ter que me ajudar. Olha para o teu irmão com cara de profeta. Hoje vocês vão pregar comigo. Conclui o texto. Fala para ele isso. Fala assim, olha o que Deus está falando para você. Conclui. Nunca... Fala assim para ele agora, vamos melhorar isso. Deus está mandando te dizer que Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Dá para você entender isso? Agora fala para ele assim, tem um detalhe. Seja forte e... Porque você... Pode falar. Porque tem pessoas que dependem de você para herdar uma terra. Aleluia. Tem pessoas que dependem de você para herdar uma terra. Você, aleluia, é um agente de milagres. Você é uma pessoa que Deus escolheu, aleluia, e que você tem que entender hoje, aleluia, que Deus precisa de você. Por quê? Por quê? Porque tem pessoas que precisam de você. Agora, olha, a última olhadinha. Fala assim para essa pessoa: se você ramelar, a casa vai cair. Gente, a gente tem que entender essas coisas. A gente tem que entender essas coisas. E o texto continua: somente seja forte e muito corajoso. Deus lembra a Josué isso um monte de vezes. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro, e nem de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem. O que é superar situações aí na vida?
não deixe de meditar no livro da lei, dia e noite. Só assim você vai prosperar e vai superar todas as dificuldades da sua vida. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde? Por onde? Por onde você passar? Por onde você passar? O texto é proposital porque não precisa nem pregar, né, gente? Já está pregado. Mas preste atenção aqui. O texto é incrível. Por quê? Porque o Josué, ele já vinha há bastante tempo sendo liderado por Moisés. Ele era discípulo de Moisés. E quando a nação de Israel estava nas portas da terra prometida, algo acontece. O que aconteceu? Moisés perda, dor, sofrimento, tristeza, desânimo, questionamentos. Quem está passando por isso aqui? Ou quem já passou por isso? Dor, perda. Cara, gente, nós estamos passando por uma pandemia que ficou para trás, graças a Deus, só estamos olhando ela no retrovisor agora. Mas pessoas perderam muitas coisas, pessoas perderam entes queridos, pessoas perderam empregos, muitas coisas aconteceram, gente. E isso acontece na nossa vida porque a gente está no mundo. Josué passou por uma situação difícil, por quê? Porque ele estava vivendo, como eu, como você. E ele passou por um trauma, como muitas pessoas aqui podem estar vivendo alguns traumas na vida. Só que você tem que entender um negócio, e que Deus lembra Josué sobre isso. Não é porque Moisés morreu, que a promessa de Deus morreu junto. Então, não sei se você entendeu. Não é porque algumas coisas não estão mais respirando, ou algumas coisas morreram na tua vida, eu não sei o que, não sei um luto, não sei um trabalho, algumas coisas podem ter acontecido, que Deus, aleluia, esqueceu a promessa que Ele tem para cumprir na sua vida. Você está me entendendo? Não é porque algumas coisas morreram que Deus esqueceu a promessa. E a gente tem que entender o negócio, porque Josué estava se lamentando, e tinha um povo que precisava continuar a jornada. Entenda o negócio, gente? Existe sim um momento de luto, existe um momento que a gente tem que chorar, até porque a gente é humano, a gente não é super-homem. A gente tem que passar por esses problemas, e a gente tem que descarregar mesmo, chorar, sorrir, se alegrar, é entrega, gente. A Bíblia fala que Jesus chorou. Isso mostra o que? A humanidade de Cristo. Jesus tinha sentimento como eu e como você. Tanto é que ele chorou o quê? Por um luto. E por que a gente não pode chorar? Não é vergonha? O mundo fala que o homem não chora, mas o céu fala que até Jesus chorou. Então qual que é o problema de chorar? O nosso problema é continuar a nossa vida inteira chorando por algo que já morreu, algo que já não tem mais vida, porque o lugar da nossa habitação não é no luto, o lugar da nossa habitação é na promessa. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos conquistar. E entenda, Deus fala para Josué: ei, você e todo esse povo atravessa o Jordão. Deus está falando para Josué: tem pessoas que dependem de você. Então preste atenção, você precisa superar algumas coisas da tua vida. Porque, aleluia, não dá para viver o tempo inteiro focado nisso que já não existe mais. É hora de você superar, é noite de superação. Eu não sei qual que é o trauma, qual que é a angústia, qual que é o peso que você tem carregado dentro de você, mas você tem que superar isso. Porque você tem que entender que tem pessoas que dependem de você, e Deus conta com quem? Com você. Cadê o Josué da noite? Cadê aquelas pessoas que vai pegar o povo e atravessar o Jordão?
E essa história de Josué é incrível, porque Josué capítulo 3, Josué atravessa o Jordão. Olha como é a humanidade do homem. Ele atravessa o Jordão. Josué capítulo 5, Josué capítulo 6, Jericó cai. As muralhas caem. Josué capítulo 7, batalha, perda, choro, planto. Josué chora. Senhor, mas por que você fez a gente vir até aqui? A gente perdeu para esse povo de Ai. Destruíram a gente. Acabaram com a gente. Ah, mas por que o Senhor fez isso com a gente? Era melhor ter ficado lá. Que vergonha. É a humanidade. E a gente faz isso na nossa vida. Aí Deus olha para o Josué. Levanta, meu filho. Tem coisa errada aí. Pega aí, endireita a casa. Josué capítulo 8. Casa endireitada, vitória sobre Ai. Não tem jeito, quando a gente endireita a casa, presta atenção, aleluia, as coisas acontecem, Deus trabalha, mas existe um processo. A vida de Josué foi uma vida de altos e baixos, como a minha e como a sua, porque a gente está no mundo, e no mundo a gente tem aflições, mas a gente tem que ter ânimo. E Deus falou comigo sobre resiliência nesse texto, porque quando Deus aparece, vê o cenário de Josué prostrado, Ele fala: Josué, é o seguinte, seja forte e corajoso. Presta atenção, Ele não falou para Josué ser só forte e corajoso, porque são duas coisas totalmente diferentes. Força fala de resistência, e Deus colocou dentro de nós, aleluia, isso é de Deus, é característica de Deus, força, porque o nosso Deus, até a Soraya Moraes cantou aqui, o nosso Deus é grandão. Ele é forte, é do tamanho do braço do Gil ali, a minha força. Olha, se eu tivesse um braço daquele ali, Gil. Quando eu estou passando perrengue, eu chamo o Gil. Se a minha força acabar, tem a dele. Gente, é força. Deus colocou dentro de você força. Essa força que você tem superado muitas coisas, que você muitas vezes não sabe nem como é que você passou por isso, é porque vem do alto. Agora Ele não falou para você só ter força, Ele falou para ter E coragem não é ausência de medo. Coragem vai muito além, faz a gente passar por dificuldades, enfrentar situações, mesmo tendo medo. De manhã eu falei aqui. Esses dias eu fui eu sempre esqueço o nome, do cavalo lá, do Beto Carreiro, o cara do cavalo. No Beto Carreiro. E aí, eu sou forte. Certo? Muito forte. Mas coragem para ir na montanha russa e virar de ponta cabeça, faltou, gente. Faltou. E aí você pega a minha mulher, eu sou muito mais forte que ela, muito mais forte. E ela muito miudinha, minha filha miudinha. Só que elas foram, a Ju estava junto, miudinha, olha o tamanho da Ju. Que vergonha, gente. Não é possível, que vergonha. E aí eu vi aquela montanha russa, eu falei, eu vou cuidar das crianças. Elas precisam de alguém de peso aqui. Pode vir o Mickey Mouse, pode vir alguém aqui pegar elas, não, precisa de ajuda. Eu vou ficar aqui com as criancinhas. E aí eu não tenho dúvida, vou falar da Maria Eduarda, que ela estava com medo daquela montanha russa. Mas ela enfrentou porque ela tinha, ou seja, eu sou mais forte que ela, mas ela é mais corajosa do que eu. Então a gente está falando de duas coisas totalmente diferentes. E ela enfrentou o medo, e a mãe mais ainda, porque foi uma do lado da outra. E a mãe com medo dela morrer. E eu lá embaixo, com as criancinhas. Aquele negócio fazendo pirueta. E eu assim, ó, tentando acompanhar elas. E a mãe segurou a mão da filha. E ela assim, ó. Eu falei, morreu. Mas ela enfrentou o medo. Entende isso? Então o que Deus está falando para Josué, e para mim e para você nessa noite, que a gente tem que ter força e enfrentar os nossos, porque a gente não pode fazer habitação naquilo que já morreu,
que já não tem vida, e aquilo está travando a gente, paralisando a gente falou, ei, Deus está falando para algumas pessoas hoje, supera esse medo, tenha coragem e vai mudar de fase. Tem coisas que vão vir aí da frente e a gente está parado em situações. Coragem, seja forte e corajoso. É isso que Deus está falando. Ei, presta atenção. No nosso processo de vida, gente. A nossa vida é um processo, gente. Sabe qual que é o nosso problema? A gente se prende muitas coisas desse mundo. A gente fica muito preso a essas coisas desse mundo. E Deus tem infinitamente mais coisas incríveis para nós. Só que a gente fica preso aos processos da vida, aos dilemas que nós passamos. E Deus está falando para muitas pessoas aqui, presta atenção. O propósito é muito maior do que o processo. Talvez o seu processo hoje é um processo de dor, de sofrimento, de angústia. Mas Deus está falando assim, supera, porque vem coisa maior por aí. Você sabe que eu estava almoçando agora, e a gente estava falando de gravidez, e me veio isso na cabeça, porque, presta atenção ali, uma mulher grávida é resiliente, sim ou não, gente? Eu fico imaginando o Gil grávido. Esses músculos aí não ia dar de nada, não. Ia pedir para morrer. Porque imagina, a mulher, o corpo dela parece um elástico, vai lá na frente. Uma criança mexendo lá, quando a Érica mandava colocar a mão na barriga dela com as meninas mexendo, oh, meu Deus do céu, o que é isso? É estranho demais, gente. E ela, pretinho, você mexeu o pezinho, ai, agonia danada. Não é agonia danada? É loucura, gente. Tem que ter muita resiliência. E aí, sofre com dor, com cólica. Olha o processo. Ei, a minha mulher parecia aqueles porquinhos de festa com uma maçã na boca. Só parava maçã na boca, no estômago dela. Então ela dormia com a maçã. Era 24 horas por dia com a maçã na boca. Imagina. É difícil, gente, esse processo de gestação. Porque tem desconforto, e na nossa vida é assim, a gente tem que ser elástico, a gente passa por desconforto, a gente passa por dores, por traumas, é uma gestação, mas a mulher, ela não percebe muito esse processo, porque ela está focada no quê? No que vai, na promessa que vai nascer. E você hoje tem que entender o seguinte, você tem que superar essa sua fase, porque tem uma promessa que vai nascer. Tem uma promessa que vai surgir na tua vida. Essa estação não é uma estação definitiva. Paulo é incrível nisso, ele fala o seguinte, eu sei me adaptar, em ter, não ter, se está bom, se está sol, se faz chuva, se não... A gente tem que entender isso, gente. A gente tem que se adaptar à vida, porque, presta atenção, isso aqui é muito passageiro, é muito rápido. Essa leve, momentânea tribulação que muitas vezes nós passamos, você tem que entender que ela produz em nós um peso de glória, que excede muito mais. Então tira o foco disso, coloca o foco no céu. Hoje é noite de ceia. Eu quero que você entenda que Deus tem algo preparado para nós. Deus não tem a obrigação de pagar suas contas. Isso a gente que vai correr atrás e Deus vai abençoar a gente. A gente trabalha. A gente supera as dificuldades. A gente está desempregado, a gente vai fazer curso, vai mandar currículo. A gente vai superar as coisas. Você foi feito para superar, você é resiliente, gente. O maior exemplo de resiliência é o próprio Cristo. Olha o que o texto fala de Isaías 53. Põe para mim ali verso 3. Jesus, quando Isaías está profetizando isso, ele está profetizando a vinda de Cristo e o que ele passaria.
E olha o que o texto fala. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Quem já viveu isso? Rejeição, pessoas que desprezaram, já viveram isso? É horrível? Jesus passou por isso. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens esconderam o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Próximo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Próximo. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que te traz paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isso está falando o que Ele sofreu. Gálatas capítulo 6, verso 17, quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele fala assim: eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Agora fala para mim, gente, qual que eram as marcas de Cristo? Um cravo na mão, uma coroa de espinho, uma cabeça toda machucada, umas costas todas cheias de feridas, de traumas, roxa. Essas são as marcas, e Paulo está falando, eu carrego isso em mim. Então o que Paulo está falando? Vai ter sim dor, vai ter ferida, vai ter machucado, eu vou ter que suportar pessoas me desprezando, pessoas falando mal de mim. Isso sim é andar com os homens. Você tem que superar isso, porque Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer te levar, sabe para quê? Para competir com um cavalo. É um outro patamar de vida. Se você não conseguir lidar com essas situações, como é que Deus vai te levar para outro patamar? Hebreus capítulo 12, verso 2, coloca para mim, eu termino aqui. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, pela alegria, Jesus, olha isso, gente, pela alegria que lhe foi proposta. E qual que era a alegria que foi proposta a Cristo? Quem sabe qual que era a alegria? Salvar você. Salvar você. Salvar a Bruninha. Me salvar. Essa é a alegria. Então a alegria de Cristo, sabe qual que era? Era ver a vontade de Deus se cumprindo na vida dele. Quem quer que a vontade de Deus se cumpra na tua vida? Então você tem que entender que vai ter coisa estranha, gente. Vai ter algumas coisas que nós vamos ter que suportar. Olha o texto falando, ele suportou a cruz. A gente não quer suportar a cruz nenhuma. Deu ruim, a gente já sai. Caramba, hein? Vou nem para a igreja, mano. Está tudo errado. Ele suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha. E aceitou, só que olha o final. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha, e o final dele foi o quê? Assentou-se à direita do trono de Deus. Então entenda que o processo é doloroso, mas quando a gente suporta, quando a gente supera, a gente também vai se assentar, aleluia, com o Senhor, aleluia, lá no céu, meu filho. Então entenda o negócio, aguenta esse choro. Apocalipse capítulo 21, verso 4, e aqui eu termino. 21, verso 4, Apocalipse. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda. Se Deus está falando que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima lá no céu, é porque aqui na terra, eu e você, nós vamos. Você entende isso, gente? Eu queria pregar que vocês iam ganhar alguma coisa, mas eu tenho que falar o que a Bíblia fala, que a gente tem que suportar o tranco, gente. Não haverá lá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Mas entenda que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos suportar algumas coisas, mas daqui a pouquinho nós estamos lá no céu, na glória, e lá só tem picanha maturada, só tem linguiça aurora, lá só tem boi animal. É boi animal mesmo, né, gente? Você está entendendo? É outra pegada, mas enquanto a gente está aqui, nós vamos suportar, porque nós somos resilientes, e nós carregamos no nosso corpo as marcas de Cristo. E entenda o negócio, engole o choro, levanta amanhã cedo e fala, eu vou sair para mudar minha história. Eu não vou ficar mais sentado, falando que não vai dar, querendo discutir coisa que não deve. Deus te fez para competir com coisa grande. Você tem que entender que você não está mais no leitinho, você já tem que comer feijoada, meu filho. Você já tem que ser maduro na fé. Você tem que amadurecer, e a gente muitas vezes é criança. Paulo certa vez falou, vocês têm que parar de tomar leite. A gente quer vir para a igreja, traz a mamadeira, gente. Para com isso. Vocês têm que ser cascudo, porque Jesus certa vez falou o seguinte, que o reino de Deus é tomado com esse muque seu aí, com essa coragem sua, você vai tomar o quê? Eu quero chegar no céu e encontrar a igreja, a comunidade Adon inteirinha em peso, nós vamos chegar de excursão naquela parada, mano. Entendeu, gente? Porque aqui tem um povo que é crente. A Bíblia fala que aquele que lança a mão do arado não é digno de entrar no reino de Deus. Quem é aqueles que lançam a mão do arado? Eu não sou. Eu não sou. Pode chicotear, pode falar mal de mim, pode falar mal de mim, mas eu vou ganhar a diadema inteira para Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda isso. Deus me chamou, não foi para brincar, foi para trabalhar e trabalhar arduamente para o reino de Deus. E tem pessoas que dependem de mim e dependem de você. Então se coloque de pé como um corajoso de Cristo, alguém que é relevante nessa terra, alguém que vai sair daqui, sabe o que? Superando essas dores, esses traumas, essas feridas, olhando para o céu e falar assim, Senhor, hoje o Senhor falou comigo e eu vou sair daqui com sangue nos olhos para mudar a minha história. Aleluia, gente. Deus é bom, gente. Mas eu sei que muitas vezes não é tão simples, porque a gente é humano e muitas vezes a gente não tem força, e é por isso que a gente congrega, é por isso que a gente é crente, está aqui. Porque quando você não está tão forte, você chega na igreja, vai ter sempre alguém que vai te colocar de pé, porque Deus usa a gente. Não vai descer o anjo aqui, pode até descer, mas normalmente Deus usa pessoas para ajudar pessoas. E Deus hoje está falando com você que entrou aqui, precisando superar algumas coisas. Eu não sei quais são, mas você sabe aonde que você está parado na tua vida. Você sabe qual é a situação que você precisa deixar para trás e superar isso. Deus está ativando em você hoje resiliência, e eu quero orar por você. Eu quero orar por você, os pastores vão orar por você de forma muito rápida, porque a gente vai para a ceia. Corre aqui você que precisa superar algo que você não consegue sozinho. Pastor, eu estou tentando, mas não dá. Ora por mim, eu vou orar por você. Os pastores vão orar por você, mas rápido, corra, que a gente vai orar por você.